E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Com o texto bíblico citado do livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 14 e 15, nós abrimos mais uma programação para pensarmos sobre verdades absolutas da Bíblia Sagrada. Incontestavelmente, esta é a palavra da verdade, que no programa de hoje tem por base Apocalipse 20, 14 e 15, onde a Bíblia mexe em um assunto muito sensível e às vezes suscita até mesmo muitas polêmicas no meio religioso, porque aqui, especialmente em Apocalipse capítulo 20, se tomarmos desde o versículo 11 até o 15, nós vamos ver a Bíblia falando sobre um juízo final, aquilo que João chamou de juízo do trono branco, quando todos os mortos hão de comparecerem diante de Deus para serem julgados. E a Bíblia destaca que grandes, pequenos, ricos, pobres, indistintamente, muitos terão que comparecer diante de Deus para prestar contas das oportunidades que teve e desperdiçou, prestar contas de como foi que administrou a sua vida, administrou sua família e tudo aquilo que Deus confiou em suas mãos. A Bíblia diz que haverá um dia quando o grande livro da vida vai ser aberto e, segundo as palavras, as coisas que estão escritas ali, a humanidade, especialmente aqueles que desprezaram, viraram as costas, ignoraram a Deus, eles serão julgados. E a Bíblia diz que ninguém escapará. Aquele que naufragou em alto mar, ele terá que voltar para ser julgado, a ponto de a Bíblia dizer em Apocalipse 20, 13, e deu o mar os mortos que nele havia. Sabe aqueles milhares e milhares que não foram resgatados no grande Titanic? E milhares que ao longo das guerras naufragaram? A Bíblia já diz, e o mar devolverá os seus mortos. Não importa se aqueles corpos se dissolveram, eles terão que voltar para serem julgados. E esse poder para trazer a vida novamente e em sã consciência, porque a morte não tira a consciência, só muda de lugar. Eu digo isso baseado no livro de São Lucas, quando a Bíblia Sagrada nos mostra aquele rico que morreu e foi ao inferno. E é bom que se destaque, não foi ao inferno porque era rico, foi ao inferno porque rejeitou a graça de Deus. Foi ao inferno porque diante de Jesus ele não quis renunciar ao mundo e os seus encantos passageiros. Ele não quis abrir mão de suas vaidades, do seu eu, das suas concupiscências carnais para servir a Deus. Ele preferiu seguir adiante em seu caminho. Então ele não foi condenado por ser rico, ele foi condenado por ser tão apegado naquilo, foi condenado por deixar aquilo embaraçá-lo, atrapalhá-lo de tal maneira, a ponto de que o Senhor Jesus não teve mais valor para ele do que suas herdades, suas amizades, suas heranças, seu futuro promissor. Há muitos assim. Jesus, sua palavra não tem tanto valor para eles. Eles valorizam mais os seus estudos, sua profissão,
seus bens, seus propósitos materiais, e Cristo pouco importa. Cristo para muitos não passa de uma lenda, mesmo sendo uma realidade infalível, incontestável, que provou estar vivo com seus prodígios, maravilhas, e pela confirmação de suas palavras, fazendo suas profecias dia após dia se cumprirem. Muitos não ligam para ele, muitos o ignoram. Por isso aquele rico foi condenado, porque o ignorou, não porque era rico. E nós sabemos que ao ser condenado, ao ser lançado, ou assim que ele partiu desta vida para o outro lado, ele foi levado a um lugar de tormento, onde ele veria um pequeno prelúdio do que será, após o juízo do trono branco, a vida de um homem que morre sem Deus. Ali ele sofreu agonias, a Bíblia diz pranto, ranger de dentes, flagelos, tormentos terríveis, indescritíveis. E ele pediu a Lázaro para refrescar-lhe a língua, mas ali não há como refrescar-se. Ali não há refrigério. Ali não há pai, não há mãe. Ali não há uma mensagem como essa de oportunidade que você está ouvindo. Ali não tem pastor para orar. Ali não tem igreja para frequentar, hinos para ouvir, Bíblia para ler. Ali não tem matas, flores para poder apreciar. Ali tudo é flagelo, tormento, angústia tal qual somente aqueles que estão vivendo o prelúdio do que é tormento é que podem descrever. Ali naquele lugar, ele clamou por água e não pôde receber água. Clamou por paz e não pôde receber paz. E então a sua consciência lhe veio e ele disse: manda Lázaro ou alguém dentre os mortos ir lá na minha casa e pregar para os meus 5 irmãos para eles não tomarem o mesmo caminho que eu tomei, não viverem a mesma condenação que eu vivi. Quer dizer, ele tinha consciência, mesmo depois de morto, que tinha 5 irmãos na terra vivendo uma vida como a dele, e que se continuassem daquele jeito, não mudasse, iriam ter a mesma condenação, iriam ser tormentados tal como ele estava sendo atormentado. Ele teve consciência. Então a morte, ela não tira a consciência, ela muda de lugar. Aí eu pergunto para o nosso amado ouvinte: você, sabendo que um dia o mar terá que devolver os seus mortos com consciência para poder serem julgados. Um dia, como diz a Bíblia, não importa se pelas águas ou se pelo fogo. A Bíblia diz: o mar devolverá os mortos que nele há. E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. A morte terá que devolver aqueles que ela levou. O inferno, aquele lugar de tormento, aonde aquele rico foi lançado em tormento, aquele rico que achou que sua riqueza valia mais, era mais importante do que Deus, o reino dos céus, sua palavra. A morte devolverá os seus mortos e o inferno devolverá os seus mortos. Apocalipse 20, versículo de número 13, para que eles possam ser julgados, porque não se deve condenar sem antes um julgamento. Não é assim a justiça dos homens? Tal como a justiça dos homens, também é a justiça divina. Deus vem e adverte. O evangelho é uma advertência, mas após a desobediência, ficarão presos por um tempo aguardando o juízo final. E depois haverá um julgamento aonde os desobedientes, rebeldes, blasfemos, transgressores, eles, segundo a Bíblia Sagrada, serão julgados, e aqueles que forem condenados, diz a Sagrada Escritura, que serão lançados em um lago de fogo e de enxofre, o que é a segunda morte. Pior do que a morte do corpo está aquela segunda morte, aonde o espírito, a alma sofrerá flagelos e flagelos até não mais existir. Pensemos nisso um pouquinho. Para onde está indo a tua alma? O que é que nos espera
após a nossa morte aqui nessa terra. Você não deve viver a sua vida pensando que ali do outro lado, quando desceu após a sepultura e o espírito saiu do corpo, tudo é agradável, tudo é paz. Paz a todos os homens. Não te enganes. Se fosse assim, o Senhor Jesus não teria falado sobre este lugar de pranto e ranger de dentes. Se tudo fosse paz, se tudo fosse agradável, se não houvesse punição, se não houvesse um juízo do trono branco, Deus não teria deixado essas coisas como advertência aqui em sua palavra. Haverá um dia um julgamento. Quando você vai à sepultura, as coisas não terminam ali. Oxalá terminassem ali, mas não terminam ali. O homem terá um dia que ser julgado, se aceitou ou não o sacrifício de Cristo, se recebeu com amor, bom grado em seu coração a palavra, ou se virou as costas para ela, tal como o jovem rico virou as costas também para Deus. Você deve pensar, nosso ouvinte deve refletir sobre essas coisas. Não devemos nos enganar. Como diz a própria Sagrada Escritura, ninguém engane a si mesmo. Isso está escrito em 1 Coríntios 3, você pode ver do versículo 18 até o 20. Não se engane a si mesmo. Também Colossenses 2, versículo de número 4, a Bíblia diz isso. Assim digo, para que ninguém vos engane. Não se engane com raciocínios que cauterizam a sua consciência, cauteriza o seu espírito e te faz pensar que você pode viver de qualquer maneira, sem respeitar a Deus, sem amar a Deus, sem respeitar a sua palavra, pecando e pecando, transgredindo e transgredindo, fazendo e acontecendo, vivendo como se não houvesse um Deus que está vendo todas as coisas. Deus não te criou para profanar o nome dele, para pisar em sua palavra. Deus te criou para ser um adorador dele, para ser uma criatura que entendessem quão honroso é receber o Espírito do Pai, o Criador, doador da vida, em nossos corações. Não se engane, há um céu, mas também há um lago de fogo e enxofre criado para o diabo e os seus anjos e os seus simpatizantes. A Bíblia o diz. Então, não vamos nos enganarmos a nós mesmos. Romanos capítulo 7, versículo de número 11. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, Paulo diz, me enganou e me matou. O pecado mata. Mas se você recebe a Cristo como Paulo recebeu, a graça te ressuscita. O pecado mata. Paulo escreveu aos Efésios, capítulo de número 2, estávamos mortos em delitos, em pecados, mas ele, segundo a sua graça, nos vivificou quando vivemos em pecado. Não reconhecemos a nossa salvação mediante o sangue, o sacrifício de Jesus Cristo, quando não aceitamos o seu nome, quando não damos um passo para o seu lado, quando não cumprimos aquilo que está em sua palavra. Marcos 16:15, aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crê já está condenado. Quando rejeitamos o caminho provido por Deus para reatarmos a nossa amizade, nossos laços com Deus, para sermos reconciliados com a vida eterna, quando rejeitamos isto, não resta outro caminho senão julgamento. É o que a Bíblia Sagrada nos diz. Então temos que abrir os nossos corações para Ele, porque algo nos espera do outro lado. E a palavra de Deus, ela não ensina a ninguém que após a morte tudo será apenas maravilha e que haverá apenas descanso para aqueles que não creram em Jesus. Não é isso que a Bíblia ensina. Todas as vezes que estamos em um funeral, logo ouvimos alguém dizer, está bom, consola-te, ele descansou. Quem te garante que ela descansou? Sim, terão descansado. Terão sim folga de tribulação, mas se tiverem amado a Deus, arrependido, ainda que nos últimos segundos de consciência, ainda que no leito da dor, ainda que nos últimos milésimos de vida, como aquele ladrão à direita, crucificado ao lado de Jesus, na última hora arrependeu e confessou.
e por ter arrependido e aceitado Cristo no coração, ainda que sem nunca ter praticado, devido à fé cristã, aquela confissão de última hora, foi tão verdadeira que Cristo diz: hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso, no meu reino. Cristo Jesus aceitou aquela confissão de última hora. Haverá sim, meu amado, paz. Haverá sim descanso, mas para aqueles que confessam a Cristo, ainda que seja na última hora da vida, mas que o confessam verdadeiramente em seu coração e o deixam entrar. Do contrário, não te enganes pensando que apenas paz e tranquilidade, descanso ali do outro lado. Você está equivocado. A Bíblia diz que é um lugar de ranger de dentes, pior do que qualquer coisa que você puder imaginar, que é horrível, repugnante aqui nessa terra. Pense no pior que você puder pensar, no que há de mais repugnante aqui nessa terra. Todavia, a Bíblia nos mostra que há um lugar pior do que os piores lugares. Há um sofrimento pior do que os sofrimentos que os homens mais poderiam imaginar, classificar como insuportáveis aqui nessa terra. A Bíblia diz isso, e eu, como um pregador da verdade, do Evangelho, eu tenho que falar a verdade. E Paulo disse: ai de mim, se eu não falar a verdade. Há um acerto de contas. Hebreus 9:27, a Bíblia diz: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez aqui nessa terra, vindo depois disto o juízo. Paulo escreveu aos Hebreus 9:27 que haverá um juízo. Então a Bíblia nos mostra que haverá um inferno, o qual você pode evitar de ir para ele, o qual você pode adotar algumas medidas preventivas, porque de nada valeria eu vir aqui e mostrar para você que há um céu e não te ensinar como recebê-lo, ou mostrar para você que há um inferno e não te mostrar para você como evitar de ir a ele. Há um inferno, há um lugar de agonia, de aflição de espírito. Servirá para condenar o diabo, seus anjos e todos quantos foram adeptos aos seus propósitos, às suas vontades. Por isso que Apocalipse 20, versículo 15, a Bíblia diz: e se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Pense acerca dessas coisas. O que fazer para não ir para aquele lugar? Pedro deu a receita. Atos capítulo 2, versículo 38. Arrependei-vos, pois cada um de vós dos vossos pecados, e sede batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Somente aceitando a Cristo e tendo os pecados perdoados, apagados pelo sangue de Jesus Cristo, que só pode ser eficaz, poderoso na sua vida, se você o aceitar. E como uma testemunha de que aceitou o sangue de Jesus Cristo, não de um homem, não de um animal, mas o sangue de Jesus Cristo, você como prova, testemunha, como alguém que demonstra que aceitou o sangue e o sacrifício, você desce às águas e é batizado no nome dele, no nome do Senhor Jesus Cristo. Você crer nele de todo o coração, porque ele é o único escape da condenação. Você tome a Bíblia no Evangelho de João, João capítulo 3, versículo 36, a Bíblia Sagrada diz: por isso, quem crer no Filho tem a vida eterna. Você tem que crer nele, receber ele, confessar o sangue dele, ser batizado no nome dele. João 3,36, quem tem o Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, ou seja, o que não tem o Filho, não verá a vida. Muitos não querem ser batizados no nome do Filho, que é Jesus. Você tem que ter o Filho, ser batizado no nome do Filho, aceitar o sacrifício do Filho, o sangue do Filho, a obra redentora do Filho, porque a Bíblia diz que ele é o único caminho para a vida eterna. Vê você o grave erro doutrinário quando as igrejas batizam nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo e negam o nome do Filho. Somente tendo o Filho, o batismo do Filho, o sangue do Filho, o Espírito do Filho, que não é outro senão o Espírito Santo, o Espírito do Pai que nele habitou.
Somente tendo Filho poderemos ter vida eterna. João 3,36. Por isto, quem crer no Filho tem a vida eterna. Todavia, quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crer naquele que me tem enviado, tem vida eterna. Não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Muitos dizem: é falso, é blasfêmia, é herético batizar em nome de Jesus Cristo. Não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que quem tem o Filho tem vida eterna. Quem recebe o Filho recebe vida eterna. A Bíblia diz que quem o recebe passou da morte para a vida. João capítulo 5, versículo 24. Não há outra saída para poder escapar da condenação. Essa é a medida preventiva que você tem que tomar para não correr o risco. Aceitar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual Jesus estimulou os seus discípulos a irem sair e pregar este Evangelho por todas as nações, começando em Jerusalém. Ele mesmo disse: ide pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Você pode adotar essa medida preventiva? Cristo em seu coração, o sangue de Jesus Cristo, arrependimento dos pecados. Esta é a medida preventiva que te levará a escapar da condenação vindoura. Não espere o juízo do trono branco. Também não espere até a última hora. Talvez você diga: bem, o ladrão foi salvo na última hora. Eu vou viver a minha vida no mundo, no pecado. Eu vou esperar até a última hora. Quem te garante que dará tempo? Não espere até a última hora. Haja preventivamente. É como a vida aqui nessa terra. Há métodos preventivos para você cuidar da sua saúde. Há métodos preventivos para você criar os seus filhos e não correr risco de vê-los escapar entre os dedos, se perder nessa sociedade louca. Há métodos preventivos que são eficazes para preservar um casamento. Não espere a coisa chegar no limite com os filhos, com a saúde, com o casamento, para poder tentar salvar. Assim também é a vida cristã. Não espere o leito de dor, o CTI. Não espere após a morte. Não creia, não espere purgatório para te expurgar e te colocar no céu. Não espere nisso. Quem te garante que isso dará certo para ti? Agindo preventivamente, é bom pensar nisso, adotando medidas preventivas para não ir ao inferno, à condenação, ao lago de fogo e enxofre. Se Deus te chamou ao arrependimento, arrependa-te. Se te chamou a descer as águas em nome de Jesus Cristo, o único nome que perdoa, apaga pecado, não demore, haja o quanto antes. Teu futuro, tua vida não te pertence. Não sabes quais são seus anos, meses, semanas, dias, horas, minutos, segundos de vida. Tu não sabes o que Deus traçou para ti. Não retarde o teu encontro com Deus. Lembre-se disso. É melhor você prevenir do que remediar. Venha prevenir enquanto tens consciência, enquanto tens saúde para ir à igreja, visão para ler a Bíblia, enquanto ainda podes aprender de Deus, o ensinador de justiça que está aqui nessa terra, levantando seus pregoeiros, seus evangelistas, seus pastores, apóstolos, profetas, para conduzir o rebanho de Deus rumo à eternidade. Adote algumas medidas preventivas para não correres o risco de ir ao inferno. Na saúde é assim. Às vezes tudo parece estar bem, e então algumas doenças silenciosas chegam sem avisar e podem causar um estrago tremendo na saúde. Então, ao invés de você ficar esperando a doença do pecado causar um estrago na tua alma, dê o primeiro passo, vá ao médico dos médicos. Faça alguns exames de consciência, exame espiritual, de alma, analisando tua vida com a palavra, com o Evangelho de Jesus Cristo. Medidas preventivas podem te salvar de uma doença silenciosa. Não precisa estar doente para poder fazer um check-up na sua saúde. Ao invés de ficar esperando aquela doença vir e assolar e te surpreender,
ante o menor sintoma, adote alguma medida preventiva, hábitos alimentar, hábitos de vida, pequenos exames simples. Às vezes, uma vez no ano, seria o suficiente para poder evitar um infarte, um derrame cerebral. Manter-se informado acerca do seu quadro clínico de saúde era bom, como medida preventiva para viver melhor. Manteres informado sobre o que hei de fazer para obter vida eterna, o que eu hei de fazer para escapar dos juízos vindouros, o que Jesus requer, o que sua palavra requer de minha alma. Medidas preventivas, pequenas coisas. Na maternidade, por exemplo, uma simples gotinha de sangue pode identificar se há alguma enfermidade em potencial no organismo do bebê. Só uma gotinha de sangue, só um pequeno exame, já pode diagnosticar. Quanto antes diagnosticar, mais cedo começa o tratamento, mais possibilidade há de vencer aquela enfermidade. Mas não pode deixar desenvolver. O problema é que o homem deixa desenvolver, espera. O pecado vai crescendo, os maus hábitos vão crescendo, cada dia vai se endurecendo mais, vai se distanciando mais de Deus, Deus andando por um lado e ele totalmente o oposto, e vai, e depois fica difícil. O tanto que você andar o oposto de Deus, você tem que saber que ele também está andando o teu oposto, depois ficará difícil para reencontrá-lo, alcançar. Pequenos tratamentos, pequenos exames que você fizer por antecipação, pode salvar a sua vida. É como um pequeno exame que você fizer com um angiologista, simples exame ali na região do pescoço, vai mostrar como está o trabalho das artérias responsáveis em irrigar o cérebro, a face, o couro cabeludo. Um pequeno exame, um exame simples vai identificar se tem gorduras acumuladas, células inflamadas que poderiam impedir a passagem de sangue, causando um AVC, podendo levar à morte ou à paralisia. Isto que eu estou falando aqui, meus amados ouvintes, são medidas preventivas incentivadas pelo Ministério da Saúde para evitar alguns desapontamentos desnecessários. E aí eu te pergunto, como um pregador do Evangelho, que não estou preocupado com teu coração engordurado ou com tua vida sedentária, isso você tem que preocupar. Estou preocupado com a tua alma. Como um pregador, eu pergunto para você, quais são as tuas medidas preventivas quando você tiver que voltar para a eternidade? Tem você arrependido dos seus pecados? Ido à igreja? Tem você ouvido a palavra? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Tem colocado você a cabeça no travesseiro e pensado sobre que tipo de vida você tem vivido? Tem você pensado seriamente? Um dia teremos que nos despedir aqui dessa terra, teremos que nos avançar para o outro lado. E o que é que nos espera após a morte? Como homens que temos uma alma que deve voltar para o outro lado, para o domínio de Deus, para Ele fazer o que Ele quiser e bem entender. Hoje é dia de fazer estes exames preventivos. Portanto, meu caro amigo pecador, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Vinde, quebrantai-vos, chorai-vos, arrependei-vos cada um de vossos pecados. Vinde e vede que está incomodando tua alma, tua consciência, o que tira o teu sono, o que rouba a tua felicidade. Vinde e vede o porquê desse vazio que nada pode preencher. Venha, e Deus te dará resposta, e Deus te ensinará como deves viver, como deves andar, para que quando os teus olhos aqui fechar, tua alma em paz repousará. Venha a Cristo, meu amigo pecador, que Ele te abençoe e revele esta palavra dentro do seu coração. Amém. Se Deus
tocou o seu coração através dessa palavra, visite a nossa igreja. Em Passos, o nosso endereço está situado na Rua Pará, número 172, no bairro Jardim Polivalente. Os nossos dias de cultos acontecem quartas e sextas-feiras, 19 horas e 30 minutos, e aos domingos, às 9 e às 19 horas. Você, na cidade de Arcos, também pode estar visitando o nosso tabernáculo, que se encontra no bairro Santo Antônio, na Rua Lucas Luiz de Farias, número 766. Os nossos dias de cultos são às terças-feiras, às 19 horas e 30 minutos, e aos sábados, às 18 horas e 30 minutos. Ou, se preferir, entre em contato conosco, faça o seu pedido de oração, solicite-nos uma visita em seu lar, pelo seguinte telefone: 99128 4456, 99128 4456, ou nos envie a sua mensagem pelo WhatsApp 99365 6921, 99365 6921. Esperamos o seu contato. Que Deus te abençoe. Amém.